Carlos Mazzotti nasceu a 28 de maio de 1887, na cidade de Lonato, província de Brescia, região da Lombardia, perto do lago de Garda, na Itália. Eram seus pais Felipe Mazzotti, padeiro, e Armida Samaeli Mazzotti, de prendas domésticas. Quando Carlos tinha 10 anos, os Mazzottis imigraram para o Brasil, atraídos pela miragem de uma vida melhor. Aqui nasceu seu outro filho, Américo, a 14 de agosto de 1901. Sua primeira residência no Brasil foi em Belo Horizonte, na rua Rio de Janeiro, entre a Caetés e a Avenida Santos Dumont. Aos 15 anos, Carlos consegue seu primeiro emprego na imprensa oficial. Antes apenas ajudava o pai na entrega de pão à clientela. Entusiasmado com sua ocupação e pondo à prova suas habilidades inatas, construiu um prelo de madeira onde imprimiu o primeiro jornal em língua estrangeira editado em Belo Horizonte, Um Fiore. Em 1917, então em outro endereço, a Rua da Bahia, Carlos ainda mantinha a tipografia, mas em sua loja também fazia molduras e montava quadros, além de vender jornais e revistas. Durante a Primeira Guerra Mundial, os periódicos chegavam a Belo Horizonte pelo noturno da Central, e Carlos fazia seus empregados aguardarem a passagem do trem pela Ponte do Saco, de onde lhe eram jogados os volumes com jornais que assim eram vendidos antes dos demais concorrentes. Quem o iniciou nesta arte foi Aristides Junqueira. Com ele e também Higino Bonfioli, de quem mais tarde seria sócio, Carlos adquiriu o gosto pelo ofício. Indo a Guaranésia, a serviço e hospedando-se no Hotel Central, simpatizou-se tanto com a cidade e sua gente que resolveu mais uma vez transferir sua família para lá. Carlos alugou casa e esperou a chegada dos seus, o que se deu a 29 de agosto de 1923. Américo providenciou a mudança, feita através da estrada de ferro mogiana. O cinema. Foi em uma de suas idas a São Paulo, onde adquiriram material fotográfico, que os Mazzottis compraram uma câmera que, por apresentar um defeito na objetiva, foi-lhe oferecido por um preço bastante compensador. Depois de paciente e demorado trabalho, com poucos recursos, eles conseguiram recuperá-la e passaram a filmar familiares e cenas documentais no centro de Guaranésia. O primeiro trabalho por eles feito denominou-se Guaranésia Pitoresca, produzido com a ajuda de fazendeiros da região. Era um documentário de uma parte, com mais ou menos 10 minutos de projeção, no qual Carlos havia sido diretor e Américo fotógrafo. Foi provavelmente filmado em 1924. As primeiras cenas registravam a apresentação dos Mazzottis. Carlos era mostrado de costa, virando-se lentamente para a câmera. Depois era a vez de Américo, sendo de se notar que ambos trajavam ternos idênticos. Em seguida, começava o documentário propriamente dito, com alguns visitantes chegando a Guaranésia em um automóvel com capota arriada. Em determinado ponto, uma colina, o carro parava e um dos passageiros, a filha mais velha de Carlos, levantava-se e, empunhando um binóculo, olhava o panorama, acompanhando a linha do horizonte. A câmera, então, mostrava o que ela via, a vista geral da cidade, como que observada mesmo por um binóculo. Os planos seguintes eram do jardim,
das principais ruas e melhores prédios, igrejas e fazendas vizinhas. Guaranésia Pitoresca foi exibido no cinema local com sucesso, embora não comercialmente. Depois dessa primeira tentativa, os Mazotes filmaram em outras cidades, Monte Santo, São Sebastião do Paraíso, São João da Boa Vista. Nessa época, já fora fundada a Mazote Filme, cujo logotipo era um círculo, no interior do qual estava a letra M. Bem no centro desse círculo havia um retângulo com a palavra filme e embaixo o nome Guaranésia. A ideia de fazer um longa-metragem de ficção surgiu para os Mazotes a partir do momento em que receberam uma carta do diretor Eugênio Centenaro Kerrigan, americano radicado no Brasil, que já havia feito alguns filmes em São Paulo. Depois de algum tempo, pelo Expresso de São Paulo, Kerrigan chegou a Guaranésia. É provável que a sua ideia de filmar um longa-metragem tenha logo sensibilizado os Mazotes, pois Kerrigan não voltou a São Paulo sozinho. Os dois seguiram com ele, enquanto um estúdio já começava a ser construído no lote ao lado da casa de Carlos. Na capital paulista, foi comprado todo o material necessário: refletores, filmes virgens, negativos e positivos, produtos químicos para revelação e fixação, maquiagem dos atores e até um megafone. Também em São Paulo, foram contratados os artistas principais. O galã foi Roberto Rodrigues, que já tinha experiência em cinema. O principal papel feminino foi entregue a uma moça de nome Isaura, de nacionalidade portuguesa, que trabalhava no teatro de variedades sob o nome de Djani de Loti, mudado por Kerrigan para Lilian de Loti. O próprio Kerrigan foi o vilão, também com o pseudônimo de Willy Gautier. E duas das filhas de Carlos, Lídia e Miriam, atuaram com o sobrenome afrancesado, Clermont. Foi Kerrigan quem propôs aos Mazotes o argumento e roteiro de Corações de Suplício, aliás, escritos lá mesmo em Guaranésia. Ao que parece, foi feito sem problemas, por ser uma história simples com final feliz, como se usava na ocasião. O filme foi produzido por Fernando Máximo, gerente do Banco Campos Lima e Companhia, embora as primeiras despesas tenham sido custeadas pelos Mazotes. O laboratório era na casa de Carlos. Os filmes eram presos com taxinhas em duas rodas de madeiras enrolados e mergulhados nos banhos, através de movimentos giratórios manual dessas rodas cilíndricas. A lavagem era feita posteriormente no quintal, onde outra banheira fora construída. O começo das filmagens causou grande repercussão na cidade e era o comentário de todas as palestras. O papel mais importante, interpretado por pessoas da cidade, foi o do médico, por Fernando Latorre, alfaiate. O capataz do vilão, vivido por um senhor da família Caravieri, também de Guaranésia. Vários rapazes, que constituíam a elite local, participaram de uma cena de cabaré, o que despertou ciúmes em suas namoradas. Durante as filmagens, os atores paulistas e Kerrigan permaneceram hospedados no Hotel Central. Eram simpáticos e de vez em quando almoçavam na casa de Carlos. O que chocava um pouco os habitantes da cidade era o fato da atriz Lilian de Loti ir para o estúdio trajando calças compridas e botas, assemelhando-se a um traje de montaria com culote justo nas pernas. Américo e Carlos trabalhavam em grande harmonia e eram ambos exímios fotógrafos. Américo ficou encarregado das filmagens e também da parte elétrica, porque Carlos ocupava-se de outras tarefas como maquiagem dos atores, iluminação, etc. O que não o impediu de aparecer numa ponta por falta de outro figurante. Assim, os últimos trechos foram filmados, revelados
e providenciada a sua projeção no Teatro Rio Branco, que também era cinema, da empresa Bartolomeu Lauria, em Guaranésia. Como tudo estava bem, os atores paulistas foram liberados e viajaram. Kerrigan permaneceu em Guaranésia, acompanhando a montagem de Corações em Suplício, feita pelos irmãos Mazzotti. No dia 7 de janeiro de 1926, quinta-feira, às 19h30, o cinema estava lotado e a sessão ocorreu sem nenhum incidente ou parada durante a projeção. A reação do público foi muito boa e Kerrigan e os Mazzotti foram bastante felicitados. Depois, Carlos e Kerrigan seguiram com o filme para o Rio de Janeiro, onde o mesmo ficou em cartaz por uma semana no Cine Rialto. No seu regresso a Belo Horizonte, Carlos conheceu José Silva e foi desta forma que se conseguiu a cópia de Corações de Suplício para com ela percorrer o interior de Minas Gerais. O filme estreou em Belo Horizonte em maio de 1926, nos cinemas da empresa Gomes Nogueira, Odeon, Paté, Avenida, América e Floresta. Carlos Mazzotti, pessoa muito saudável, sem nunca ter adoecido, apanhou um resfriado no dia 5 de dezembro de 1927, que se agravou, passando a pneumonia e, por fim, meningite, o que ocasionou a sua morte no dia 10 de dezembro. Isto determinou o fim das atividades da Mazzotti Filme. Nesta ocasião, só restava a câmera que filmou Corações de Suplício. Aliás, a mesma que tinha um defeito na objetiva, tendo a Américo levado consigo e, posteriormente, vendido. Nossa próxima homenageada é a senhora Miriam Mazzotti. Com a presença da senhora, a sua família representa muito para a gente. A senhora será sempre lembrada por nós. É uma obrigação nossa, vocês fizeram muito por nós. Viu? Parabéns. A medalha centenária de Guaranésia foi instituída de acordo com a lei 1454 de 23 de agosto de 2001. É alusiva à comemoração do primeiro centenário da emancipação política do município de Guaranésia e recebe a homenagem, através da medalha centenária, a senhora Miriam Mazzotti. Isso é verdade. Mas eu adorei pegar Guaranésia de novo. Gostei muito. Não gostei. Eu não consegui entrar na sacristia, fazer os trabalhos do meu pai e do meu tio lá. Eles entalharam o cabelo do Cristo. Eles cortaram, serraram e fizeram esculpido em madeira. Foi o tio Américo que fez. Eles eram muito hábeis fazendo essas coisas.